Bom, então vamos dar início a essa apresentação. O meu nome para quem não me conhece, é Paulo Vasconcelos, eu sou diretor da Arpem Paraná, tá? Tudo bem? Junto conosco está também a diretora, doutora Nara Dors. Além da doutora Nara ser diretora da Arpem Paraná, ela também é presidente do nosso sindicato, do Sinoreg, e também é tabeliã e registradora aqui em Curitiba. Junto com a gente também está o doutor João Paulo, que é diretor da Arpem, registrador civil na comarca de Jacarezinho. Está presente também aqui o nosso amigo tabelião de notas de Guaratuba, o Bruno. Também está presente o nosso amigo tabelião de notas de Matinhos, o Haroldo, né? E apresento também agora os nossos amigos da empresa Inova LGPD. Dr. José Henrique, Dr. Wellington, Dr. Gabriel Prates. Essa live tem o objetivo de divulgar que nós, da Arpem Paraná, fizemos um convênio, uma parceria com a empresa Inova LGPD, que tem sede em Goiânia, a fim de fazer a adequação dos cartórios de registro civil do Paraná à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Por que a gente escolheu o pessoal da Inova? Por causa da qualidade dos serviços e também em razão dos preços, que estão muito acessíveis para os registradores civis do Paraná. Então, essa parceria, ela tem por finalidade contratar a empresa Inova para exercer com zelo, eficiência e responsabilidade os serviços profissionais para adequação dos cartórios à Lei Geral de Proteção de Dados. É importante a gente fazer a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro por uma questão legal, né? A lei determina que a gente faça essa adequação. O CNJ também, ele está observando se nós estamos cumprindo a lei. E o TJ do Paraná também, né, principalmente nas correições, exige e está fiscalizando para que todos os cartórios do Paraná estejam adequados, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem, feita essa apresentação inicial, eu passo a palavra para a doutora Nara Dors, nossa diretora da Arpem. Bom, vamos aguardar a doutora Nara, então, resolver ali a situação do áudio. Então, também passo a palavra agora para o doutor João Paulo, nosso diretor da Arpem, lá de Jacarezinho. Boa tarde a todos e todas, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, como o Dr. Paulo falou, sou oficial aqui do cartório de Jacarezinho e tenho acompanhado as conversas iniciais entre a Arpem, o Sinoreg e a Inova LGPD, justamente para auxiliar como que eles podem nos ajudar nas adequações da LGPD, e o que mais chamou atenção para a gente, das associações, é a experiência que eles têm com cartórios, né? Então, eles têm uma base de clientes bem forte no estado de Goiás, eles têm feito implementação de LGPD, com treinamento, com todos os requisitos que o CNJ exige que nós, agentes delegados, temos que ter para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem muito o que eu falar, além disso, eles vão explicar melhor essa questão, mas só para dar o respaldo a respeito de que nós, das associações, estamos trazendo essa parceria para os nossos colegas cartorários, justamente pela qualidade do trabalho, que a gente sabe que eles têm uma expertise voltada a cartórios, e pelo custo-benefício em razão do preço que foi feito para quem é associado, tá bom? Muito obrigado, eu devolvo a palavra para o Dr. Paulo, um abraço a todos. Obrigado, João. Vamos ver se a Nara conseguiu, a doutora Nara conseguiu. Espero que sim, doutor Paulo. Agora vocês me escutam? Perfeito. Agora está ótimo. Perfeito. Boa tarde a todos novamente, então, que agora me escutam. Agradeço a introdução, doutor Paulo. Também
como o senhor colocou, esse convênio está sendo feito também em conjunto com o Sinoreg, ao qual eu represento, o sindicato, que é o Sindicato do Paraná. Eu acho que é um convênio de extrema importância, primeiro pela envergadura da Inova, né? Ela traz aí um conhecimento já muito bem cimentado na orientação das serventias. É uma empresa que está aí no Brasil todo, então já vem com uma expertise muito grande, o que vai facilitar a vida de todos nós, né? Aqueles que ainda não conseguiram se adequar à LGPD, então estão com uma ferramenta muito boa para orientação e para conclusão desse trabalho. E eu acho que é uma grande oportunidade também, principalmente para aquelas serventias que, as menores serventias, né? Como foi destacado pelos colegas, esse convênio permitiu um custo-benefício muito bom, e eu digo que o colega agora não tem desculpa para não se adequar, né? É uma necessidade, nós somos fiscalizados o tempo todo por isso, respondemos inclusive até criminalmente, né, em casos mais graves, e é uma oportunidade também não só para o colega, mas para ele ofertar tudo isso aos seus funcionários, porque às vezes há uma dificuldade muito grande de treinamento. Então, essa consultoria, essa parceria com a Inova, ela vai trazer tudo isso para quem está com dificuldade da implementação da LGPD na sua serventia. Então, é um prazer para nós poder anunciar isso para os nossos associados, né? Só do Registro Civil e para todas as outras especialidades, porque o sindicato abarca todas as outras especialidades. A gente sabe que não são só os registradores civis que têm dificuldade, então tem alguns colegas também de outras especialidades que às vezes não têm acesso, principalmente no interior do estado. E eu sei que vai ser trazido aí que isso tudo pode ser desenvolvido de forma online, então a facilidade está aí, né? A gente quer proporcionar isso a todos. Então, fico feliz por esse convênio e tenho certeza que vai surtir ótimos frutos. Isso, muito obrigado, doutora Nara. Então, vamos à apresentação. Eu passo a palavra para o doutor José Henrique, né, para o Wellington ou para o Gabriel Prates, da empresa Inova LGPD. Bom, pessoal, uma ótima tarde a todos. Primeiramente, eu queria, né, agradecer imensamente aí essa parceria que a gente vem desenvolvendo aí há mais ou menos uns 3, 4 meses, né? Realmente foi um trabalho de equipe muito bem feito. Foi feito um trabalho de análise muito grande, né, da Inova. Isso a gente percebeu a seriedade do time, né, para que realmente fizesse a escolha de uma empresa que realmente conhecesse do assunto. Gostaria de agradecer muito ao Dr. Paulo, Dr. João Paulo, Dr. Lanara, o Guto também, que nos apoiou em tudo aí durante essa fase de preparação e apoio ao projeto. A gente vai começar agora a apresentação do projeto, eu vou fazer a apresentação, mas ao final, meu sócio Wellington ele vai entrar explicando um pouquinho a parte da plataforma, o plano de ações, de adequação, um detalhe um pouco mais técnico, e a gente, ao final, abre também para perguntas, respostas que vocês precisarem. A apresentação ela vai ficar também gravada depois, disponível para vocês aí, se vocês quiserem ver algum detalhe novamente, vai estar tudo isso, tanto os slides da apresentação, quanto a gravação da apresentação será disponibilizada. Eu vou agora fazer aqui o compartilhamento da apresentação e a gente começa efetivamente aqui a fazer a apresentação do projeto. Eu creio que todos estão vendo a tela, tudo certinho, né? Estão vendo perfeitamente a tela. A gente vai começar agora, então, a explicar para vocês como é que funciona esse projeto. Foi como, acho que, tanto o doutor João Paulo, o doutor Paulo e a doutora Nara falou, né, que quando foi feita essa avaliação da Inova LGPD, eles tomaram muito cuidado, né, com a experiência que a gente tinha com esses projetos de adequação. A gente está praticamente há 5 anos no mercado, começamos, inclusive, trabalhando muito basicamente em cima da GDPR, porque quase que não se falava em LGPD 5 anos atrás, e a gente fez projetos de adequação. Tem um estado do Brasil que a gente não tem projetos de adequação. E aí, até que em 2022, a gente resolveu desenhar um projeto
de LGPD para as serventias, né? Então, foi exatamente em março de 2022, a gente começou a desenhar esse projeto, foram 6 meses onde a gente começou, né, a primeira turma em novembro de 2022, foi um sucesso muito grande, em parceria com a Arpen, CNB, CORE, Sinoreg, ATC, no estado de Goiás. E a primeira turma já começou com 224 serventias, depois a gente teve uma segunda turma, 23, já batendo 400 serventias. Eu sei que hoje a gente já tem um mercado aí de quase 500 serventias, ou mais de 500 serventias, com projetos de adequação de GPD em todo o Brasil. E agora a gente começou em 2025, é um projeto que a gente já vem desenhando já desde o finalzinho do ano passado, e agora a gente realmente começou esse projeto aqui no Paraná, para a Arpen e para a Sinoreg. Como eu falei, a gente tem, né, mais de 500 clientes em 7 estados do Brasil, isso que eu digo na parte de serventias, mas a gente tem uma atuação em diversos segmentos de mercado em todos os estados do Brasil. Atualmente, a gente está em torno de com mais de 30 serventias no estado do Paraná. A gente começou um projeto há 2 anos atrás, um pouco mais, eu diria, não tão direcionado igual agora, mas mesmo assim, devido o trabalho que a gente fez, acabou que algumas pessoas do estado foram para o Paraná, começaram a indicar a gente e que gerou esse número aí de pessoas que nos procuraram para fazer. A gente dá todo um plantão de suporte em caso de correções. A gente também, como eu falei, a gente já está há muito tempo nesse mercado, a gente tem livros de LGPD, tem todo o nosso time tem todas as certificações necessárias para fazer um projeto de adequação. E, basicamente, a gente divide o projeto de adequação em 2 etapas, que é o projeto de adequação efetivamente, que a gente faz a adequação na serventia, e o pós-projeto. Quando a gente começou em 2022, e vocês vão perceber ao longo da nossa apresentação que a gente pegou um know-how muito grande, que a gente está mexendo desde 2022, praticamente trabalhando com essa parte de LGPD em serventias, a gente começou efetivamente essa parte da adequação. A gente estava colocando um prazo de 12 meses, né? Foi um sucesso muito grande, e depois a gente começou a fazer a parte de suporte pós. A gente vai fazer para o Paraná até algumas melhorias, porque não adianta, a gente vai aprendendo ao longo do tempo e vai procurando sempre melhorar. Então, a gente vai fazer alguns pequenos ajustes para o projeto do Paraná, onde a gente vai misturar um pouquinho quando vocês verificarem as atividades de suporte pós. Em função das correções, a gente também vai colocar já também algumas atividades de suporte pós, porque a gente sabe, inclusive, eu já estou tendo contato de algumas serventias que são nossos clientes do Paraná já de possíveis correções, então a gente já está meio que preparando todo um material para apoiar vocês em correções. Mas vamos primeiro falar do projeto de adequação e depois a gente entra no próximo slide aqui, que é o projeto que a gente chama de DPO as a Service, suporte pós, né? E é um projeto que dá a continuidade da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na serventia. Basicamente, o projeto ele começa muito próximo do que a gente está fazendo hoje aqui, mas a gente vai fazer para aqueles que aderirem um kickoff do projeto, explicando um pouco mais detalhadamente como é que vai ser o projeto. A gente monta esse comitê de gestão de privacidade. Como a gente tem mais de 500 serventias, muitas das perguntas ocorreram, né? Mas eu tenho... Por que a gente tem serventias pequenas, médias e grandes? Então, de todas as naturezas. Então, às vezes você tem uma serventia que tem um cara específico lá, muito grande, para LGPD, para ficar apoiando a gente, mas tem serventias menores com 2, 3 pessoas. Então, quem seria essa pessoa? Pode ser qualquer pessoa, até um estagiário, uma pessoa que vocês perceberem que é uma pessoa de confiança, né, do oficial, do titular, e que ele simplesmente responda aquilo que a gente vai pedindo de atividades ao longo do projeto, tá? Então, a gente só precisa ter uma pessoa que a gente chama um DPO gestor, um DPO, um ponto de contato, para que essa pessoa possa dar sequência e a gente fazer com que essas atividades funcionem. É uma coisa que funciona muito bem do ponto de vista online, porque, por incrível que pareça, né, a gente está aqui agora fazendo essa live, apresentação, treinamento, sei lá,
E isso aqui daqui a pouco vai ser editado e vai ser colocado para que várias pessoas também possam ver. Então, as coisas funcionam hoje, pós-pandemia, acho que mostrou que as coisas funcionam muito bem remotamente. Apesar da gente estar em Goiânia, como eu falei, a gente atende clientes em todos os estados do Brasil, em todos os outros segmentos, em 8 estados que a gente atende a partir de serventias. Então, o comitê basicamente seria isso. A gente começa solicitando alguns documentos, até para que a gente possa ter um nível de maturidade, uma fotografia inicial de como que aquela serventia está no projeto de adequação, até para a gente ver a evolução ao longo do projeto. A gente entrega depois, né, logo após, esse relatório de maturidade. Um lado bastante importante nosso, que a gente tem um cuidado muito grande, é a questão do nivelamento, ou seja, do treinamento das pessoas que estão no projeto para entender efetivamente qual é o risco da Lei Geral de Proteção de Dados em relação à serventia. E para isso, a gente, na parte de adequação, a gente tem 3 treinamentos. Para a parte de adequação, a gente pede para que seja feito para recebimento do certificado e até uma tranquilidade também para o oficial, que todos aprenderam, que faça uma avaliaçãozinha, tira acima de 7, se não conseguiu, repete até tirar, e aí sim, a pessoa mostra que realmente entendeu e logo em seguida recebe o certificado. Para suporte pós, a gente não percebeu essa necessidade, porque é um upgrade, é uma evolução do que a gente está querendo ensinar aqui. Então, para o treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados de 8 horas, e o treinamento de segurança da informação de 4 horas, ele é voltado para aquela pessoa que está à frente do projeto. Ah, mas eu gostaria também de passar o treinamento de segurança da informação para o meu TI terceirizado ou não terceirizado. Ótimo, sem problema algum. Então, é mais importante entender que esses 2 treinamentos de maior volume de horas, ele está voltado para quem está à frente do projeto. A gente criou, há praticamente 5 anos atrás, um treinamento chamado Workshop Amigos da Privacidade, porque a gente entendeu que a questão da proteção e privacidade dos dados deveria estar para todas as pessoas de uma empresa, de uma serventia. Então, a gente pede que esse workshop Amigos da Privacidade, um treinamento bem menor, de 20 minutos, que seja feito por todos os colaboradores da serventia. Esses são os 3 treinamentos básicos que nós fazemos para o projeto de adequação. Após essa fase de nivelamento aqui, de entrega, né, vamos dizer assim, de uma fotografia inicial de como que está a serventia do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, nós iniciamos aqui 3 fases de projetos, né? Uma fase, que é uma fase muito importante, que é a fase de contratos, onde vocês enviam os contratos, a gente faz a adequação dos contratos e coloca outra coisa bastante importante, né? O Elton vai comentar um pouco mais detalhado para vocês sobre repositório, plataformas, mas a gente tem toda uma estrutura de plataforma com repositório, onde você consegue enxergar toda a documentação do projeto, é algo que facilita bastante. E todos esses contratos que vocês vão enviar para a gente, vai ter uma... A doutora Ludmila ela faz uma apresentação explicando que contratos são esses, como é que funciona, é tudo muito bem detalhado para que vocês entendam. Da mesma forma, a parte de ciclo de vida, né, eu até gosto de fazer muito uma analogia quando a gente está falando com clientes de serventia, muito próximo do provimento 50, né, que é lá a temporalidade dos documentos, cronograma de retenção, ou seja, é o tempo de guarda desses documentos da serventia, que não podem ser nem a mais nem a menos, para que fique em compliance com a lei. Então, toda essa parte aqui jurídica de ciclo de vida e contratos é realizado no projeto. Nós começamos depois a fazer um trabalho que é muito voltado também pela experiência que a gente tem em cartórios, né? Onde a gente faz um assessment, né? Fazendo um mapeamento através de formulários, se a gente perceber que ficou alguma dúvida, a gente entra em contato também direto com a serventia. Para quê? Para a gente começar a fazer toda a parte de validação, né? Montagem do inventário de dados, das ações de adequação, enfim, a gente monta todo um plano de ações de adequação para que a serventia possa executar essas ações de adequação e ficar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Também é um tema que o Hector vai estar falando um pouquinho também mais para frente.
Aqui a gente monta toda a parte de registro de tratamento, de embasamentos legais. Quando a gente faz o mapeamento dos processos, a gente já entende quais as bases legais que devem ser utilizadas de forma correta. Isso tem toda uma relação também com a parte jurídica, e a gente faz faz essa amarração para que fique tudo muito bem desenhado. A gente observa, junto ao mapeamento desse processo, uma necessidade ou não de fazer um relatório de impacto da proteção de dados. Tudo isso é mapeado e estruturado dentro do plano de ações de adequação. Entregamos uma quantidade enorme de políticas para vocês, tá? Políticas aonde a gente entende que é importante que vocês divulguem isso, inclusive, não dá só um respaldo do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, mas em algumas delas, até do ponto de vista de RH, te dá mais segurança tecnológica, enfim, te dá uma certa segurança do ponto de vista dos tratamentos dos dados pessoais. E a gente sugere que vocês imprimam essas políticas, né? Peçam para o colaborador assinar junto com vocês para garantir que realmente eles viram a política, que eles entenderam a política, que a política está efetivamente implementada dentro da serventia. E, a partir daí, a gente começa a fazer toda uma parte de acompanhamento, porque aqui a gente está falando de uma maneira um pouco mais detalhada, né? Então, um pouco mais, mais ampla. A forma mais detalhada é bem mais complexa que isso, entra todo serventes que tem site, a gente tem que fazer ajustes, tem plano de ação, enfim, tem muita coisa por trás de tudo isso aqui que levaria muito tempo para explicar mais o que a gente pode garantir para vocês, e isso a gente está mais do que provado, que a gente atende 100% a tudo que é solicitado em qualquer correção, em qualquer estado do Brasil. Bom, a partir daqui a gente acha também uma parte bastante importante, que é fazer a avaliação de parceiros e fornecedores, porque não é só a preocupação da questão de você fazer a adequação na serventia. A gente preocupa também de que o seu parceiro, o seu fornecedor, seja lá um exemplo de TI, de tecnologia, seja lá da contabilidade, o cara não compartilhe nenhuma informação de vocês de maneira errada, e isso depois pode trazer um baita de um problema para a serventia. Então, a gente procura e, inclusive, entrega um relatório para quem responde para a gente, e depois a gente faz uma análise de risco e vê o que impacto aquilo pode ter ou não para a serventia em relação aos seus parceiros e fornecedores. A partir desse momento, a gente começa a dar todo o suporte, né? E outra coisa muito importante, a gente é o encarregado de dados da serventia, a gente tem até um outro slide que a gente andou colocando, porque existem algumas empresas, às vezes, que fazem adequação, mas não são encarregados de dados. Nós somos e não cobramos absolutamente nada, nem por plataforma, nem por ser o encarregado de dados, nada mais tem custo adicional. Depois que a gente termina essa parte, a gente vem para uma etapa de monitoramento e a gente gosta de chamar de DPO as a Service. Só que essa parte de DPO as a Service, suporte pós, que eu vou explicar aqui agora para vocês, explicar para vocês aqui, não sei se vocês perceberam, eu procurei colocar em verde algumas caixinhas. Por quê? Porque, no nosso entendimento, a gente está percebendo, em função das correções, que talvez seja interessante levar essas caixinhas verdes já logo para a fase de adequação. Por quê? Porque quando a gente começou em 2022, eu vou falar daqui a pouquinho sobre correções, a coisa era mais leve. Só que agora a coisa não está brincadeira. E dos 8, 7 estados que hoje a gente tem de serventias, não me perguntem por quê, mas o que joga pesado é Goiás e Paraná. Assim, os outros estados jogam. São Paulo também joga, com certeza, tá? Mas tem alguns estados que é um pouco mais leve, né? Mas então é melhor a gente tá pronto para tudo, para qualquer coisa que vier, a gente já está na mão. Então, esses de verde aqui, muito provavelmente, a gente já vai fazer essa atividade já na adequação. Bom, o que é o pós-projeto? Pós-projeto, né, uma serventia é uma empresa como outra qualquer, é um organismo vivo, é necessário que essa serventia ela tenha toda uma estrutura de continuidade do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente faz o quê? Geralmente, né, é difícil até falar um percentual, né? Até o Dr. João Paulo me fez uma pergunta quando a gente estava montando o projeto, desse tempo, né, que leva para fazer a adequação. A gente, lá no início de 2022,
pediu 12 meses, mas a gente não prende, a gente tem muita velocidade na entrega, até porque a gente sabe que tem correções, então a gente entrega muita coisa rápido, vai depender muito mais da velocidade da serventia do que da gente, tá? Então, e aqui, mesmo que a serventia, naquele período, não consiga, entramos no suporte pós, a gente volta para trás e também dá todo o suporte para a parte de adequação que a gente já explicou. A partir daqui, a gente faz a apresentação das ações, né, do que é todo o suporte pós, o que a gente vai estar fazendo. Lá no início, a gente começou a fazer um envio do termo de adequação, ou seja, porque ninguém estava em suporte pós, ninguém estava fazendo LGPD, foi lá em 2022. Agora, como vocês pediram, né, tanto a Arpen quanto a Sinoreg, para fazer uma tabela bem mais flexível, a gente deu a oportunidade até de fazer a adequação mais suporte pós. Então, a gente já pode entregar, por exemplo, o termo de nomeação do DPO, que já prova para o CNJ, para qualquer correção, que nós somos o encarregado de dados de vocês, tá? Vamos enviar diversos cartazes, impressora, câmeras, cartaz geral para colocar na frente da serventia, para a gente apresentando a gente como encarregado de dados. Tem um grupo de WhatsApp também que a gente cria para estar sempre passando as informações para o pessoal, atualizando o pessoal sempre direitinho, dando todo o suporte. Outra coisa importante, eu vou falar mais à frente, a gente tem um e-mail, vários e-mails de projeto, tá? A gente tem, por exemplo, a gente tem um e-mail projetos@inovaalgpd.com.br, que quando vocês enviam para a gente, automaticamente a gente já tem uma plataforma de tickets que abre um chamado para o nosso time. Então, a gente tem um SLA para entrega, para resposta. Então, quando vocês mandam para um suporte ou jurídico, ou tecnológico, ou de processo, o nosso time está ali inteirando e fazendo todo esse trabalho de entrega para vocês. A gente começa também fases de treinamento no suporte pós. Esses treinamentos aqui, vocês podem falar assim, mas vocês estão inventando esses nomes de treinamento ou vocês já deram esses treinamentos nas outras serventias dos outros projetos que vocês fizeram? Isso aqui é treinamento real, é treinamento dado, treinamento que a gente já executou e que a gente vai fazer da mesma forma com vocês, tá? A gente vai dar todos esses treinamentos pós-projeto. Então, tem a Semana da Privacidade, a gente está pensando em fazer 2 ou 3 vezes no ano. O que seria essa Semana da Privacidade? Treinamentos rápidos de 20 minutos, de segunda a sexta, em momentos especiais que a gente perceba, né, que é aquele movimento sobre dados pessoais. Então, a gente gera aqueles treinamentos, a gente procura fazer isso em 3 etapas ao longo do ano, até para não ficar também cansativo. E esses treinamentos, obviamente, ficam gravados, com todos os slides, tudo direitinho. E esse treinamento, o que ele dá uma continuidade na questão da cultura da proteção e da privacidade dos dados. E é temas que todos gostam, tipo como cuidar da LGPD na parte de e-mails, na parte de internet, cuidados com supostas violações, e sempre são treinamentos menores, mais voltados para a prática até da própria pessoa que está lá trabalhando dentro do cartório. Então, isso faz com que a pessoa tenha realmente um interesse muito grande. Depois a gente começa a fazer atualização de políticas, naquelas políticas, a gente está sempre atualizando políticas, acompanhando os riscos existentes. Isso aqui é um outro treinamento que a gente já fez, é um treinamento da LGPD no provimento 149. A gente começou a detalhar todo o provimento 149, voltado totalmente para a LGPD, e a gente foi detalhando ele para facilitar o entendimento da lei para vocês. Acompanhamento de suporte a correções e fax, isso aqui foi um negócio muito legal. A gente montou um checklist de correções que a gente sempre espera e pede, né, que as pessoas não peçam para a gente em cima, mas a gente pede sempre que uma semana antes, né, eles leiam esse checklist que a gente manda. O que é esse FAQ e correções? A correção mais complexa que a gente já teve dentro dessas 500 serventias, a gente fez um apanhado de 23 pontos de controle e colocou: se pergunta isso, responde isso, se pergunta isso, responde isso, pergunta isso, responde aquilo. Então, a gente já tem também
vamos dizer assim, um direcionador de perguntas e respostas para as correções, além de um checklist de tudo que tem que ser feito para que vocês estejam 100% também nessas correções. Treinamento da serventia, proteção de dados no provimento 149 é uma continuidade desse treinamento aqui para alguns outros pontos do provimento. Assim, a gente detalhou ao máximo esse provimento. A gente entrega também para serventias que tem aquela TVzinha, né, lá na entrada, a gente coloca vídeos também sobre LGPD que vocês podem colocar lá também na serventia. Esse treinamento é um treinamento muito legal também de tecnologia da informação com base no provimento 74. A gente atrelou o provimento 74 à LGPD e fez esse treinamento. A gente faz envio de formulários para atualização dos processos, caso exista na serventia, isso é muito importante. Revisão de novos contratos depois lá na frente, né, que a gente começou lá na adequação e aqui a gente faz revisão disso. Um treinamento legal para caramba que a gente fez também de inteligência artificial para as serventias também já foi feito, a gente vai passar para vocês. Treinamento de resposta a incidentes, ocorreu um incidente de segurança, o que tem que ser feito. Treinamento de impactos na LGPD da contabilidade, vai acontecer agora dia 18, né? Creio que semana que vem, para essas turmas aqui, para esses 7 estados. Treinamentos diversos da LGPD para áreas de negócio. A gente está sempre desenvolvendo novos treinamentos. Desenvolvimento, né, do novo plano de melhorias, quando a gente identifica alguma coisa para ser feita na melhoria na serventia. Revisões das ações de adequação no suporte pós-projeto. E aqui a gente começa a parametrizar a plataforma em algumas fases. E isso o Elton vai estar explicando também um pouquinho mais lá para frente, aí para não ficar repetitivo, ele comenta sobre essa questão. E aí a gente entra num ciclo de PDCA, revisando suporte da adequação e a continuidade do pós-projeto. É algo que nunca acaba, a gente está sempre entregando novas atividades, novos treinamentos e sempre evoluindo em relação ao processo da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui a gente foi até um pedido da ARPEN da Sinoreg, a gente colocar aqui o que não teria custo adicional, né? Diversos treinamentos, nenhum curso que a gente ministra tem um custo adicional separado. Para o suporte pós, depois da associação ministrados diversos treinamentos periódicos, como Semana da Privacidade, todos os treinamentos são oferecidos certificados, como eu expliquei, só os 3 primeiros para a adequação é necessário fazer uma provinha simples, recebe o certificado, e os outros você faz o treinamento e recebe o certificado. A gente passa a ser o encarregado da serventia, dando todo o suporte tecnológico de processo jurídico. A gente tem a plataforma de privacidade que a gente vai estar falando, dá todo o suporte a correções em qualquer tipo de problema. Basicamente, seria esse ponto. Aqui, basicamente, é falando, né, que a lei LGPD é algo que entra... lei que é jurídico, dados, processo técnico, a questão da correção, da fiscalização. Mais do que isso, né? A gente sabe muito bem que a própria lei fala que você tem que ter um encarregado de dados, né? E veio reforçar junto ao provimento 134 em 2022, depois virou 149, né? Que você tem que designar um encarregado de dados. Isso é uma coisa que a gente tem percebido muito, né, e conversado muito também, né, com o tribunal. As pessoas, mas então eu vou designar uma pessoa que qualquer um aqui na serventia para ser encarregado. Não pode fazer isso. A lei deixa muito claro que a pessoa tem que ter um conhecimento do processo, tá? Pode ser físico ou jurídico. Por isso que a nossa empresa fez muito sentido. A gente tem um time multidisciplinar, a gente tem um time jurídico, um time de processo, de tecnologia. Você imagina uma pessoa, um time que conhece há muitos anos de LGPD. Você imagina designar lá uma pessoa para ser um encarregado de dados com todas essas atribuições. É um risco enorme, principalmente em correções. Tá? Então, o próprio provimento deixa claro isso, o próprio Código Nacional de Normas, né? Aqui também é uma coisa bem bacana que aconteceu, que a gente teve, né, em 2022 e depois em 2023, uma autorização do Tribunal do Estado de Goiás para fazer os projetos de adequação, praticamente no Estado de Goiás, quase todas as cidades são nossos clientes, e a gente teve esse PROAD aprovado por eles, porque eles entenderam a seriedade do projeto.
O que eu queria falar um pouquinho de correições, né, falando aqui, a gente dá todo o suporte para vocês. Eu montei uma linha do tempo aqui, dentro daquilo que a gente entende, né? Chegou em 2022, veio, né, toda aquela notícia, né, de 180 dias para as serventias se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, ainda estava muito atrelado ao provimento 134, e esse provimento 134 ele deixava claro, né, essa questão da LGPD. Por isso que a gente acabou iniciando muito forte também a primeira turma, né, em novembro de 22. Basicamente, essa questão dos 180 dias foi comunicado em agosto/setembro, vamos dizer assim, de 2022, e aí aconteceu da gente começar essa primeira turma. Falando aqui em 2023, e a gente não viu muito movimento sobre correições, pouco. 2023, não, 2023 já começou um movimento forte, principalmente nesses estados que eu estou comentando aqui, principalmente, eu percebo que a gente tem desde essa época clientes também no Paraná, então a gente percebeu já a questão da Corregedoria já cobrando muito essa questão do canal de comunicação, né, e ter um encarregado de dados. A partir desse momento, em 24, a gente começou a perceber diversos pontos de controle, foi o que eu comentei até dos 23 pontos de controle, e agora, 2025, né, como a gente tem uma quantidade bem grande de clientes, a gente já está começando a ver a marcação das primeiras correições já acontecendo, já nesses 7 estados aí que a gente atua. Basicamente é isso. O Wellington vai comentar agora com vocês um pouquinho sobre a plataforma, enfim, vai comentar aqui com vocês algumas partes do projeto. A gente já está terminando praticamente a apresentação, e aí eu faço uma sequência final e a gente finaliza. Wellington. Obrigado, Zé Henrique. Boa tarde a todo mundo. Obrigado. Explicando toda a questão da execução do projeto, a parte técnica, ela envolve 2 momentos. O momento da configuração da plataforma que vai fazer a gestão do projeto em si, e também a parte que faz a gestão dos direitos do titular. Então, são assuntos completamente diferentes dentro do mesmo projeto. Durante o projeto, toda documentação, tudo que for criado, políticas, procedimentos, análise de contrato, ciclos de vida, eles são armazenados no repositório. Esse repositório ele fica nas nuvens e pela plataforma de projeto, o cliente tem acesso a todo o conteúdo, gravações, certificado, tudo que foi disponibilizado ao longo do projeto e ao longo do contrato. Né? Enquanto a gente está em vigência aí, tudo que for produzido é direito do próprio cliente pegar, acessar, alterar, baixar, imprimir. E dentro também do projeto, né, lá nas caixinhas, quando o José Henrique mostrou, a gente precisa fazer um entendimento do negócio, das atividades que acontecem em tratamento de dados dentro, né, do cliente. Através disso, a gente faz o levantamento do ROPA, que são os registros de tratamento de dados, para a gente identificar quais são os dados que são tratados, quais são os princípios os princípios que foram utilizados para que originasse esse tratamento, quais são os riscos de cada tratamento de dados, e depois a gente precisa fazer uma justificativa legal, quando a gente vincula com o embasamento, uma base legal que vai justificar esse tratamento de dado. Então, esse ROPA, ele também fica armazenado dentro da plataforma. Na plataforma, você vai ter acesso ao ROPA, a toda a parte de risco, todo o relatório de impacto. Vocês vão ter acesso a alguns relatórios, a parte de leis e regulamentos. Então, toda a gestão, toda a execução, todas as pendências, plano de ações, qual o cronograma, tudo vai estar disponibilizado dentro da plataforma. Então, através da plataforma, você tem a visão de como que está o seu projeto, quais são as pendências do cliente, quais são as pendências da Inova, quais são as próximas atividades, vai estar tudo armazenado na própria plataforma. Existem tarefas que são de responsabilidade da consultoria e existem tarefas que são responsabilidades do cliente. Então, é necessário que o cliente ele fique atento às atividades, o prazo, quem determina vai ser o próprio cliente, a gente passa a atividade, passa o plano, e o próprio cliente internamente verifica questões de custo, recursos, para poder colocar em execução aquela ação. As ações, elas vão elevar o nível de maturidade do cliente com a legislação. Então, quando começa o projeto, o nível de maturidade está lá embaixo.
porque isso é normal, porque ainda não está aplicado os controles. Depois que começa o projeto, vai caminhando, vai fazendo toda a parte de conscientização, treinamento, vai elevando esse nível de maturidade. Então, quando a gente elabora o plano de ação, ali a gente já vê quais são as atividades, quais são as ações, na verdade, que são necessárias para que o cliente fique agora em compliance com a legislação, atendendo os princípios, atendendo os requisitos, para que ela não venha a sofrer qualquer tipo de sanção. Sanção, elas vêm administrativa, financeira, mas a gente já tem todo esse cuidado para que já deixar o cliente já de acordo com o que a legislação vai exigir. E através disso também a gente tem toda a questão do acesso ao titular, porque, querendo ou não, a legislação ela veio para trazer, para devolver o direito, né, do poder dos dados do próprio titular do dado. E quem trabalha com essas informações apenas trabalha com informações, digamos assim, prestadas. Então, vocês precisam prestar contas desses dados, precisam de dar direito a que o titular possa solicitar alterações, exclusões, portabilidade, entre outros direitos previstos na própria legislação. Também, essa é a plataforma de privacidade, você consegue dar ao titular o poder de saber quais são os dados que já estão em posse do cliente. Então, cada dado que é levantado durante a análise do ROPA, quando a gente levanta o fluxo, vê quais são as atividades de tratamento que tem dados pessoais, isso é levado para a plataforma e, através de lá, o titular consegue saber se um CPF dele está dentro da empresa, se o nome dele está dentro, e ele pode solicitar, através da plataforma, uma correção, uma exclusão, revogar um consentimento. Você consegue, pela plataforma, também enviar formulários para coletar consentimentos do próprio titular, do colaborador, de parceiros, fornecedores. Você tem essa gestão de consentimento dentro da plataforma. Você consegue fazer a gestão de acesso a cookies. Então, para você saber que existem pessoas navegando no seu site, que estão dando aceite nos cookies, também você consegue fazer essa gestão. O consentimento, nós sabemos que ele é todo e qualquer tipo de solicitação de acesso para tratamento daqueles dados pessoais. Então, ele pode vir através de cookie, pode vir através de formulário. Então, a plataforma vai te dar o poder de fazer esse controle. E você tenha esses registros em evidências dentro da própria plataforma. Dentro da plataforma, você também consegue fazer toda a parte de governança de documento, como se tivesse um GED. Você consegue colocar as políticas, os documentos ou qualquer arquivo que é relacionado ao projeto, à privacidade de dados, você deixar centralizado na própria plataforma. Você consegue disponibilizar também para o seu titular um portal, para que ele possa acessar e, através desse portal, ele ter acesso a todas as informações referentes aos dados dele. Então, nós temos a parte que faz a gestão dentro do cliente, que é a parte administrativa da plataforma de privacidade, e temos a parte que está dentro do cliente. Você consegue fazer o acompanhamento de quantas solicitações você está tendo de titular, as solicitações que estão pendentes. Se tiver algum incidente, você consegue registrar esse incidente dentro da própria plataforma, você tem isso documentado. Então, toda vez que você precisar de comprovar algo para a autoridade, para a NPD, você vai ter evidência dentro da plataforma. É obrigatório você utilizar a plataforma de privacidade para fazer gestão dos titulares? Não. É obrigatório usar a plataforma para fazer gestão do projeto? Não. Mas a gente sabe que todo e qualquer tipo de sistema vem para automatizar e melhorar todo o processo, todo o trabalho árduo que, em vez de ia ser manualmente, você passa a ter isso automatizado. Você tem um ganho de performance, você tem rastreabilidade. Então, caso o cliente não queira utilizar a plataforma, não tem problema. Você consegue fazer a gestão até num papel de pão, né? Mas a gente sabe a dificuldade que você tem caso um dia vir uma solicitação de um titular para você fazer essa gestão, você localizar onde é que tem dado dele, se já tem uma solicitação pendente. Então, a gente sabe que a plataforma ela vem para melhorar o processo. A plataforma também, ela tem, a plataforma de projeto, ela tem um recurso também, que ela fica disparando e-mails para as pendências que estão com o cliente e as pendências que estão com a consultoria. A tarefa está atrasada, o plano de ação estava para ser executado e finalizado no dia 12/3, hoje são 13, então vai ficar mandando alerta até o cliente lá e regularizar aquela ação. A gente sabe que é uma via de mão dupla, então não tem como a gente deixar o cliente em compliance se ele mesmo não ficar em compliance. Então, é necessário que exista um comprometimento de ambas as partes, tanto a parte de consultoria quanto a parte do cliente, para que o projeto caminhe. A gente sabe que é um processo árduo,
né? E existe muitas atividades, às vezes é muito chato, mas a gente sabe que é necessário. Então, tudo que é necessário, a gente tem que fazer da melhor forma possível para que a gente não tenha problema lá na frente. Da minha parte, José Henrique, a parte de plataforma é basicamente isso, né? A gente tem essa gestão, a gente tem esse controle pela plataforma, de você acessar os seus documentos, os contratos que foram enviados, as análises, tudo você vai conseguir fazer esse acesso pela plataforma através do repositório de arquivo, né? Você vai ter o controle de como que está o seu cenário, né? Quantas atividades você tem tratado dentro da sua empresa, quais são as ações que você está pendente, né? O que já está concluído, se existe alguma atividade que está sem embasamento legal. Então, tudo você consegue fazer o controle, toda essa gestão que você faria, como muitas empresas fazem hoje em planilha Excel, você tem isso pela plataforma automatizada. E ela vem crescendo gradativamente, então sempre ela tá sendo lançada com recursos novos, né? Então, para desenvolvimento do projeto é um grande ganho. Perfeito? Obrigado, Wellington. Como ele colocou, a gente tem feito um investimento bem grande nessas plataformas, sejam plataformas de projeto, a plataforma para o cliente, porque a gente percebe que a gente gera uma velocidade muito boa nos projetos, isso facilita tanto o nosso trabalho quanto o trabalho do cliente, e a gente tem evoluído bastante e procurado sempre estar colocando sempre novos recursos e novas melhorias na parte de plataforma. A gente já está finalizando a apresentação, tá? Só queria comentar com vocês aqui que a gente tem toda uma estrutura de e-mails, de suporte para o titular dos dados, para as pessoas que vão fazer o projeto na serventia, tem todo um suporte, inclusive, separado juridicamente, tem vídeos explicativos onde está lá o nosso repositório falando como fazer as ações de adequação. Então, quer dizer, é algo que já está muito bem desenhado e muito bem estruturado já esse projeto. Basicamente, o projeto, falando agora sobre os valores, tá? Foi algo que foi muito discutido entre a gente, com a Arpen e Sinoreg. Uma coisa que ficou bem diferenciado em relação aos outros estados, e foi uma solicitação deles e a gente acatou, que foi pegar essa faixa do médio, e essa faixa do médio para os outros estados, ela estava de 31 a 220 mil, né? Ou seja, então praticamente estava pegando 60%, 70% das serventias. Então, eles pediram, para ser algo um pouco mais justo, de estar fazendo essa quebra da parte da classe 2, 3 e 4, onde a gente foi quebrando esses valores. Outra coisa interessante também, que a gente está dando a oportunidade, né, para ele fazer o trabalho em 12 meses, o trabalho em 24 meses e 36, para qualquer uma dessas classes de cartório, obviamente que está sempre baseado essa tabela de valores ao faturamento da empresa. A gente vai lá no Justiça Aberta, a gente tem lá o valor que a gente pega 2024, pega os 12 meses, né, divide por 2, vê esse valor mensal e pronto, a gente já tem exatamente esse valor mensal da tabela. É algo muito fácil da gente ter essa precificação. É um valor que a gente entende ser bastante acessível, né? A gente procurou eles junto com importante e para que a gente tenha todo esse formato pronto aqui, eles pediram bastante nessa questão de dar esses descontos, de fazer essa quebra de valores, para que ficasse realmente não só uma questão de entrega de qualidade do nosso trabalho, como também uma acessibilidade aí do ponto de vista do custo do projeto. Se ficar alguma dúvida com relação à tabela, mas basicamente é isso. Aqui são as serventias de pequeno porte, a gente divide aqui as serventias de grande porte e depois as serventias aqui de médio porte, né, que a gente coloca aqui em três fases aqui. Mas, basicamente, é baseado pela relação do faturamento. Então, não tem muitas novidades. E aqui, por fim, a gente falando um pouquinho da parte final do projeto, o último slide, sobre a adesão. Para que a gente comece esse projeto, é fundamental, viabilize ele do ponto de vista financeiro, do ponto de vista até do sucesso do projeto, é que a gente agora tenha essas adesões. A gente vai estar aguardando agora, obviamente, a gente vai estar definindo junto
a Arpen e a Sinoreg, que período vai ser esse que a gente vai aguardar, né, para essas adesões, é algo que a gente vai estar definindo agora posteriormente. Tanto o Dr. Paulo, o Dr. João Paulo, a doutora Nara vão estar divulgando esse link de adesão, e aí, basicamente, a gente encerra a apresentação. E esse link de adesão é algo muito simples, você não leva 1 minuto para responder, 2 minutos, sei lá, bem pouquinho, bem pouco tempo, onde vocês informam o nome aqui do titular, se é titular ou respondente, qual é a associação, papapá, vai respondendo aqui, terminou aqui de responder, enviou automaticamente. Isso já vai para a gente. Essas informações são informações necessárias para que a gente possa fazer o contrato, o cadastro dentro do sistema, a adesão. Feito isso, a gente já vai estar com sua adesão garantida para a gente começar o projeto. Então, basicamente, seria isso, tá, que a gente tem para passar para vocês sobre o projeto. Eu não sei se o doutor Paulo quer fazer mais um último comentário final, doutora Nara, o João Paulo, mas seria essa apresentação e a nossa expectativa do projeto no Paraná. Muito obrigado, doutor José Henrique e doutor Wellington, pela apresentação, excelente. Também queria registrar a presença dos nossos amigos registradores civis do Paraná, doutor Manuel de Umuarama e a doutora Ludmila, também presente, tá? Como o doutor José Henrique e o doutor Wellington explicaram bem, é necessário que as serventias estejam adequadas. Isso até porque, no provimento 149 do CNJ, artigo 79, dispõe o seguinte: os responsáveis pelas serventias extrajudiciais deverão atender às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, independentemente do meio ou do país onde os dados estão localizados, obedecendo seus fundamentos, seus princípios e suas obrigações concernentes à governança do tratamento de dados pessoais. Então, disposição legal, né? Precisamos adequar nossos cartórios do Paraná à Lei Geral de Proteção de Dados. Na apresentação ficou muito claro que o tempo de adequação para adequar os cartórios à LGPD depende muito dos agentes delegados, porque a gente tem que entregar os documentos, né, fazer aquele mapeamento, tem a questão dos treinamentos online, tanto agente delegado tem que ter o treinamento, quanto os nossos funcionários, nossos colaboradores também têm que ter esse treinamento, né? E esse treinamento é fornecido pela empresa de maneira online, então é fácil, dá para assistir na hora que a gente consegue. O Dr. Wellington explicou a questão da plataforma. Existe uma plataforma da empresa, né, da Inova LGPD, como é que funciona. E uma das preocupações da gente de cartório é a questão do suporte, principalmente quando vai ter correição, a gente tem que saber se a empresa vai atender bem a gente. Então, eu faço uma primeira pergunta para os representantes da Inova, a questão do suporte. Eu tenho dúvida em relação à rapidez dos serviços. Como que funciona? É rápido? A gente manda um e-mail, tem um canal de contato. Como que a Inova ajuda os agentes delegados e os escreventes, os escrivães, o pessoal de cartório? Perfeito. Quer responder, Wellington? Sim, existe três canais de suporte. Existem os assuntos relacionados mais jurídicos. Então, você tem, ao mandar um e-mail para jurídicos@inovalgpd, automaticamente é aberto um chamado. Esse chamado ele tem um tempo para ser concluído. Se é um assunto mais relacionado ao projeto, coisa técnica, existe um e-mail projetos@inovalgpd, que também abrirá um chamado voltado para a equipe técnica. Então, são assuntos que eles vão ser monitorados independente se está para o jurídico ou se está para a equipe técnica. A diferença é, quando você envia um assunto, por exemplo, relacionado a contrato, cláusulas, para a equipe técnica, ele vai ter que fazer o redirecionamento para a equipe de jurídico, para eles fazer o atendimento. Quando você já envia direto para jurídico, já é atendido diretamente pela analista. Então, não tem que passar por uma triagem, etc. e tal.
Existem os grupos do WhatsApp também, que através dos grupos também a gente faz o atendimento, a gente registra isso na plataforma, e tem pelo próprio portal também, você pode entrar, abrir um chamado pelo próprio portal, ou mandar um e-mail. Então, existem esses 3 canais. A gente tem um SLA para poder atender, então o suporte tem que ser rápido. Às vezes acontece por algum motivo ou outro, ele tá travado por algum impedimento, às vezes no próprio cliente, por não ter visto o retorno do analista, e aí ele fica aguardando o analista, mas às vezes o analista já respondeu, às vezes acontece esses impasses, mas o suporte, ele é rápido. Muito obrigado, doutor Wellington. Eu queria também fazer um complemento com relação a essa questão do chamado, que a gente tem uma equipe, como eu falei, multidisciplinar, né, com vários processos, sejam a parte de tecnologia, processo jurídico, mas a importância de quando se envia isso, a gente tem uma plataforma de tickets que automaticamente já abre um chamado para o nosso time. E isso gera um SLA e também uma rastreabilidade, caso venha ter qualquer problema junto à NPD, junto à corregedoria, depois a gente ter isso guardado como resposta do que foi dado como um plano de ação. Acho que também isso é importante. Bom, então, para finalizar, a Arpen Paraná reafirma a qualidade da empresa Inova LGPD, né? A excelência dos serviços prestados pela empresa. A gente também tem certeza que os preços ficaram muito bons, principalmente para as pequenas serventias, que a gente ficou preocupado com isso, né? Então, em relação à excelência do serviço, qualidade, preço justo, né? Um bom suporte, uma boa plataforma. E eu acho que agora a gente vai enviar nos nossos grupos de WhatsApp, de e-mail, como que as pessoas podem contratar os serviços, né? Ou mandar os links, enfim, mandar uma cartilha para o pessoal entender como é que funciona, né? E provavelmente a gente vai fazer outra live na sequência para continuar essa divulgação, porque o propósito da Arpen Paraná é divulgar os serviços, né? Porque todo cartório do Paraná tem que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por uma questão legal, né? E por uma questão de qualidade também. Então, agradeço a todos pela presença e declaro encerrada a nossa primeira reunião, apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.